Oi, pessoal, vamos dar início a mais um assunto dentro da histologia humana, falando do tecido muscular. O tecido muscular é mais um tipo de tecido encontrado no nosso corpo e ele é formado por células que são alongadas. Essas células elas possuem alta capacidade de contração. Então, para que haja a contração dessas fibras, dessas células alongadas, que são as fibras musculares, é necessária a presença de várias proteínas que têm essa capacidade de contração no citoplasma dessas células. As principais proteínas que fazem esse movimento de contração dos músculos são a actina e a miosina. Existem três tipos de tecido muscular: o tecido muscular liso, o tecido muscular estriado esquelético e o tecido muscular estriado cardíaco. No tecido muscular liso, ou que chamamos de não estriado, são formados por células sem estrias, que são em formato difuso e tem pouca quantidade de actina e miosina. Mesmo que tenha pouca quantidade de actina e miosina, ela possui a capacidade de contração e relaxamento. Só que a contração desse tecido muscular liso, ele é involuntário, nós não conseguimos coordenar. Quem faz isso são os nossos próprios sistema nervoso que comanda essa contração desse tecido muscular liso. E ela também acontece de forma bem lenta, não é vigorosa, não é rápida. Ela acontece de forma que nós não coordenamos, nós não mandamos e também de uma forma bem lenta. Isso ocorre justamente pela região do nosso sistema nervoso autônomo que vai enviar aí substâncias para que aconteça esse tipo de contração. Nós encontramos o tecido muscular liso nos órgãos do nosso sistema digestório, por exemplo, o esôfago, o estômago, eles empurram o alimento e lá no intestino também tem esse tipo de tecido muscular liso. Esses movimentos que empurram o alimento através desse tecido muscular liso, presentes nessas estruturas do nosso tubo digestório, são movimentos que chamamos de movimentos peristálticos ou peristaltismo. Já o tecido muscular estriado cardíaco já possui células com fibras com estrias, transversais, são células com formato cilíndrico e nesse tipo de tecido muscular tem bastante proteínas, actina e miosina. Esse tecido, ele tem uma contração rápida, bem vigorosa, porém ela é involuntária, nós também não coordenamos. Quem impulsiona aí esse tecido para funcionar, os impulsos nervosos não são quem vai impulsionar esse tecido para trabalhar. As células desse tecido muscular do coração, o miocárdio, acontece por impulsos elétricos através de umas regiões que a gente chama de discos intercalares. Eles que vão promover aí a contração involuntária, porque nós não coordenamos os batimentos cardíacos. Então, essa região desses discos intercalares, ela vai estar ali conectando as células, mantendo elas unidas e fazendo com que as fibras musculares desse tecido contraiam e relaxem no movimento de bombeamento aí do sangue do coração para o corpo ou do coração para o pulmão. Já o tecido muscular estriado esquelético, ele é formado por células cilíndricas com estrias também transversais, que a gente chama de miócitos ou fibras musculares. Para esse tipo de tecido muscular estriado, a contração ela pode acontecer quando nós queremos, ela é voluntária. E também é uma contração rápida, que ela acontece com movimento vigoroso. Essas fibras musculares ou miócitos, que são células do tecido muscular, eles são formados por filamentos que a gente chama de miofibrilas. São vários filamentinhos formando aí essas fibras musculares. E essas miofibrilas, elas são formadas por unidades menores que chamamos de sarcômeros. Onde nós encontramos esse tipo de tecido muscular estriado esquelético? Nós encontramos associado aos nossos ossos, Então, eles vão promover a nossa capacidade aí, juntamente com o nosso esqueleto, da nossa movimentação, da sustentação do nosso corpo e do nosso tônus muscular. Esses sarcômeros, eles permitem a contração muscular, e eles são formados por vários filamentos finos. Os filamentos finos são de actina e os filamentos mais grossos, mais espessos, são de miosina, essas proteínas com capacidade de contração. Então, a gente pode observar aí na apostila, a imagem desse tecido estriado esquelético
com essas fibras, né, com vários sarcômeros aí mostrando as partes, as bandas onde a gente tem os filamentos mais finos de actina e os mais espessos de miosinas. Essas fibras musculares possuem alguns componentes, além dessas proteínas. Primeiramente, as fibras musculares, elas são envolvidas por uma membrana plasmática. A membrana plasmática dessas fibras musculares, né, que formam o tecido muscular estriado esquelético, é chamado de sarcolema. Já o citoplasma dessas fibras a gente chama de sarcoplasma, e é ali que estão presentes as organelas. É o semelhante à membrana plasmática das células e o citoplasma das células, onde ficam as organelas. Mas aí a gente chama de sarcolema para a membrana e sarcoplasma para o citoplasma. Por esse tipo de tecido ter uma atividade muito intensa, ele necessita de bastante quantidade de mitocôndrias, justamente para ter bastante energia para o seu funcionamento. Então, há bastante quantidade de mitocôndrias no sarcoplasma das fibras musculares. Tem bastante retículo endoplasmático também. Por qual motivo? Porque vai ter ali a produção de proteínas que vão auxiliar na contração muscular, e eles também atuam como depósito de cálcio. E o cálcio, esse sal mineral, ele participa também do processo de contração das fibras musculares do nosso tecido muscular estriado esquelético. As nossas fibras musculares também são envolvidas por uma camada de tecido conjuntivo. Então, a gente tem tecidos conjuntivos auxiliando esse nosso tecido muscular, e esse tecido conjuntivo é chamado de endomísio. Grupinhos das fibras musculares são envolvidas por uma outra camada chamada de epimísio. E todo o músculo ele é envolvido pelo perimísio. Então, a fibra muscular sozinha é envolvida pelo endomísio, um grupinho de fibras musculares pelo epimísio e todo o músculo é envolvido pelo perimísio. Então, a gente tem a classificação dos nossos músculos estriados esqueléticos a partir da sua coloração, como fibras vermelhas ou de contração lenta e as fibras brancas ou de contração rápida. As fibras vermelhas, elas também são chamadas do tipo 1. Elas são ricas em mioglobina, armazenam oxigênio para usar esse oxigênio quando tiver um momento de atividade muscular intensa. Então, a gente usa esse tipo de fibras quando é um exercício de longa duração. Então, a pessoa vai fazer um exercício aeróbico, ela vai usar esse oxigênio. Por exemplo, ela vai correr uma maratona, ela vai usar esse tipo de fibra porque tem bastante disponibilidade de oxigênio. Então, é a fibra de tipo 1, fibras vermelhas. Já as fibras brancas ou de contração rápida, que a gente chama também de tipo 2, elas utilizam a glicose como fonte de energia. Então, é para movimentos rápidos. E ela é utilizada na situação de anaerobiose, ou seja, na ausência do oxigênio. Então, as nossas células musculares fazem a fermentação, né, na ausência do oxigênio. E aí, a gente utiliza esse tipo de fibra quando a gente tem exercícios assim de explosão, né? Corrida de 100 metros rasos, né? A 400 metros, coisa rápida. Então é diferente. Por exemplo, esse tipo de fibra é para um velocista. A do tipo 1 é para um maratonista. Como que acontece a contração dos nossos músculos? A contração dos nossos músculos, ela vai depender do deslizamento das fibras de actina sobre as de miosina presentes no sarcômero, aquelas bandinhas finas com as bandas mais espessas. Esse deslizamento vai gastar energia, vai gastar ATP dessas células musculares. O mecanismo de contração muscular vai se dar início quando o impulso, ou nervoso, alcança o retículo sarcoplasmático, que é o retículo que está ali no sarcoplasma da fibra, e promove a abertura de canais de cálcio. E aí libera o cálcio para o citoplasma dessa fibra muscular. Esse cálcio interage com o complexo de proteínas que está acionado, preso à actina, que é uma proteína proteica, que a gente chama de complexo troponina-tropomiosina. Essa interação vai promover o quê? O encurtamento do sarcômero. Então, o sarcômero estava num tamanho, agora ele encurtou, contraiu.
Quando esse impulso nervoso ele é interrompido, o cálcio é devolvido ao retículo por meio de uma bomba que a gente chama de bomba de cálcio, um tipo de transporte ativo, que vai desencadear os processos opostos à contração. Então, o sarcômero ele volta ao seu tamanho. Então, relaxa. Então, contrai, relaxa, porque é o movimento oposto da contração muscular. Tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, escreve para Pro. Um beijo.